Olá pessoal, aqui quem está falando é o Ale Borges, fotógrafo, parceiro do Papo de Fotógrafo. Hoje é o nosso primeiro episódio desse nosso novo projeto com Papo de Fotógrafo, que chama Papo Sério. E a minha cobaia, minha primeira cobaia desse projeto vai ser o Bruno, que está aqui junto comigo na gravação. A gente vai ter essa conversa via Skype. Então, o Bruno vai se apresentar agora, vai contar um pouquinho da história dele e depois a gente continua conversando a respeito das fotografias dele. Bruno, conta rapidamente assim qual que é a sua história com a fotografia. Então, na verdade, meu nome é Bruno Piccoli, né? Eu sou, na verdade, analista de negócios em uma empresa, né? Comecei a fotografar há uns 2 anos atrás. A minha filha, assim como muita gente também começou, acho que fotografando, né, a família, né? Comecei a me interessar, comprei câmera, comprei mais equipamento, flashes e aos pouquinhos, quando eu fui começando a postar algumas fotos no Facebook, mostrando para algumas pessoas, o pessoal começou a gostar e se interessaram um pouco pelas minhas fotos, né? Começaram a perguntar se eu fazia fotos de ensaio, aniversários, essas coisas. E eu comecei a levar a câmera junto comigo e fazendo foto do pessoal, né? E comecei a ter uma nova área, então, fora do que eu faço normalmente. Então, a parte de fotografia mesmo, que é o meu tempo que eu tenho feito nos finais de semana, por enquanto. Então, eu faço aniversários, fiz um casamento, algumas confraternizações, ensaios também. E praticamente isso, né? Tô bem no início ainda da área de fotografia. Aí vamos ver se com esse empurrão do Ale aí vai pra frente. Vamos ver, vamos torcer para isso. Então, assim, você não começou diferente de mim, não. Eu comecei do mesmo jeito, assim. Acho que todo fotógrafo começa desse jeito, né? Que é, sei lá, a gente tá fazendo outra coisa e de repente começa a gostar de fotografia, começa a fotografar os amigos, os filhos, os parentes, e aí o negócio começa a deslanchar até chegar ao ponto que a gente não consegue pensar em mais nada, né? Só pensa, ó, eu quero ser fotógrafo. Quero largar tudo e virar fotógrafo. Eu ando na rua, tudo que eu enxergo fotografia, todo lugar que eu passo, eu já imagino um ensaio, alguma coisa assim, acho que é mais ou menos. Então, isso é legal, isso é legal. Isso é até bom pra gente, assim, desenvolver um olhar diferenciado e tal. Começar a prestar mais atenção nas coisas. Isso é bem interessante. E minha esposa e minha filha acabam sendo minhas cobaias modelos também. Legal. Então, ó, eu tô com o seu site aberto aqui. Deixa eu ativar o compartilhamento para você poder enxergar também. Aí agora você consegue enxergar a minha tela. Tá vendo aí? Tá carregando. Agora sim, abriu. Tô vendo. Certo. Eu tô com o seu site aberto aqui. Então, assim, a minha intenção a nossa ideia com esse projeto é, a princípio eu vou fazer, eu sei que você ainda não tem muita experiência, você fez poucas coisas ainda, mas você já tem algum material, já dá para ter mais ou menos uma ideia de como você fotografa, qual é o conhecimento que você tem. A minha ideia é fazer uma análise crítica baseada nas suas fotos, o que eu vou ver agora no seu site. Eu já dei uma olhada mais cedo neles. Inclusive essas duas aí são as minhas duas modelos, a minha esposa e a minha filha. Tá. Legal. Então, a ideia é a seguinte. De vez em quando, às vezes eu faço isso, assim, às vezes eu faço análise de portfólio com outros fotógrafos, até nas consultorias que eu faço com os fotógrafos, ou nos workshops que eu faço. E eu sempre digo antes, para quem eu estou fazendo essa análise crítica de portfólio, eu sempre explico antes o seguinte, que a pessoa tem que estar preparada para ouvir, tem que estar com a mente aberta e com os ouvidos abertos para ouvir, e muitas vezes vai ouvir coisas que não gostaria de ouvir. Mas por quê? Porque a minha intenção... Esse é o objetivo da crítica, né? A minha intenção... Vai avaliar uma situação, né? Porque assim, por mais às vezes até que eu goste da fotografia e da composição, não adianta, eu não vou ajudar nada, eu não vou ajudar ninguém elogiando o trabalho, né? Porque elogio... Pode-se dizer que tá bom, não vai me acrescentar nada, né? Então assim, elogio todo mundo já tem, você tem elogio da sua esposa, você tem elogio da família, você tem elogio dos amigos, você quer elogio, coloca uma foto no Facebook que pronto, você vai ser elogiado até... Todo mundo vai elogiar, ninguém vai criticar você quando você publica uma foto no Facebook. Só que isso não ajuda a gente a aprender, né?
Então, às Exatamente. vezes a gente precisa ouvir algumas coisas que a gente não está enxergando na fotografia. Então vamos lá. Quando eu olhei o seu trabalho mais cedo, eu estava olhando o seu site hoje, um pouquinho mais cedo, eu estava dando uma olhada no site. Uhum. E uma das coisas que eu reparei, assim, eu sei que você ainda não tem tanto trabalho, tanta coisa para publicar. Mas Sim, uma coisa que eu reparei é que no seu site são quase sempre as mesmas pessoas, sim. né, Da minha publicadas. filha. Então. ah, então, assim, é que eu penso assim, para mim, o site, ele é um cartão de visita, né? Ele é o nosso cartão de visita, ele é o nosso principal porta de entrada para novos clientes. E hoje em dia está todo mundo conectado na internet, então o site ele é um cartão de visita. Uhum. Sim. Então, ele precisa ser muito bem estruturado, ser muito bem feito. A gente tem que tomar cuidado com a impressão que ele passa, né? Porque, assim, a primeira impressão que a gente passa para os nossos clientes potenciais é a mais importante, né? E a primeira impressão que uma pessoa tem quando entra no site e vê fotos repetidas das mesmas pessoas é sinal de amadorismo, Uhum. entende? Então você entrega muito que você é um fotógrafo amador quando você faz isso no site. Então, às Uhum. vezes, por mais que você tenha poucos trabalhos para publicar, publique poucas fotos mesmo, mas não muito. Só que a sua apresentação ela não pode ficar muito repetitiva, entende? Então, por exemplo, você Sim. vê muitas fotos das mesmas pessoas. Então, isso é uma coisa que precisa ser evitada no site. E você vai. Mas eu sei que, assim, com o tempo você vai fazendo novos trabalhos, você vai fotografar novas pessoas. Então, Lindo, né? procura atualizar esse site constantemente para você tirar essa sensação. Entende? Uhum. Porque essa foi a primeira sensação que eu tive quando eu olhei o site a primeira vez. Né? Entrei na parte dos ensaios e eu só vi 3 pessoas diferentes. Uhum. Né? Então, conforme você for fotografando, vai incluindo mais fotos e eliminando outras e vai dando uma variada. Tem que ter variedade. Né? Sim. É assim que se monta um portfólio. Né? Outra coisa é que eu reparei que tem bastante foto posada. Posada, digo no sentido das pessoas olhando para a câmera, né? Uhum. Isso. E hoje em dia, pelo menos pela experiência que eu tenho, esse é um tipo de foto que não vende mais no mercado hoje. No mercado que a gente vive hoje, esse tipo de foto não vende mais. Foto posada, no sentido no que eu digo, as pessoas olhando para a câmera. Sim. Então, esse tipo de foto não vende mais, porque é uma foto muito comum. Né? É uma foto que qualquer fotógrafo pode fazer. Então, se a gente quer se diferenciar no mercado, hoje em dia a gente tem que buscar fotos mais espontâneas, porque é o que as pessoas estão esperando hoje em dia. Né? Eu ouço isso muito dos meus clientes. Né? Que quando eles estão procurando fotógrafo, eles estão procurando algum fotógrafo que, que faça fotos espontâneas. Que mostre eles de outra maneira, de uma maneira mais espontânea, que mostre as emoções, né? E que não faça fotos posadas, porque a verdade é que foto posada, para quem não gosta de posar para foto, para quem se acha feio, não gosta de aparecer na fotografia, não gosta de ser fotografado, essas pessoas geralmente elas têm um pouco de aversão a esse tipo de foto posada, né? E isso incomoda um pouco o cliente, porque dá a impressão de que a gente vai ficar dirigindo eles o tempo todo na hora de fotografar, né? E nem todo mundo gosta disso, de ser dirigido, né? Então, quando a gente mostra mais fotos espontâneas, mais fotos. Ah... Naturais, ficaria? Oi? Desculpa? Mais, digamos, naturais. Fotos mais naturais, que mostram as pessoas de uma maneira mais natural, mais espontânea, fazendo outras coisas que não seja pousando para foto. As pessoas se sentem um pouco mais confortáveis, até na hora quando elas te contratam, elas se sentem mais confortáveis na hora de serem fotografadas também. Né? Porque elas não estão esperando que você fique falando assim, olha para a câmera, tá, não sei o quê. Ninguém gosta de olhar para a câmera. Eu detesto. Eu detesto ser fotografado. Então, assim, na hora de selecionar as fotos para o seu portfólio, tenta evitar fotos que as pessoas estão olhando para a câmera, fotos posadas. Né? A não ser que a foto fique muito, muito louca. Né? Se a foto ficar muito, muito legal, com uma composição muito bacana, beleza, mas se não, é melhor não. Vamos lá. E aí eu vi aqui, tipo, nessas suas fotos de ensaio, várias fotos com composições diferentes, ideias diferentes. É, E uma coisa que eu não consegui traçar ainda é um estilo, assim, uma linha, né, de fotografia, né? Se for ver, cada uma tem
uma coisa bem diferente uma da outra, né? Não é uma coisa que tu consiga olhar assim, essa foto aqui foi o fulano que fez, que tem alguns fotógrafos que já conseguem isso, tu olha, tanto pelo estilo da foto ou pelo tratamento, alguma coisa assim, né? Tu consegue definir já de quem é aquela foto olhando, né? Uhum. Isso é uma Não, mas coisa que eu assim, quero trabalhar também um pouco nisso, no estilo de fotografia, não sei é. se Mas relacionado ao... essa variedade que você já tem assim na composição não é uma coisa ruim. Sim, Porque você tá numa fase, num processo que você tem que se desenvolver, você tem que explorar tudo que você puder, né? Explorar todas as opções que você tiver, todas as possibilidades, e aí depois, com o tempo, você vai começar a perceber o que, que você gosta mais, o que, que você não gosta, e vai definir o seu próprio estilo. Acho que por enquanto você não precisa se preocupar com isso agora. Acho que por enquanto seria legal você explorar o máximo de técnicas diferentes que você puder, né? Para poder, com o tempo, definir qual é o seu próprio estilo, né? sim. Das fotos que eu andei vendo aqui, de todas, ah, só para falar também que, assim, fotos de estúdio eu não sou muito fã, não posso opinar sobre fotos de estúdio com É, iluminação e tal, porque não é minha área e eu não sou fã e eu não acho legal misturar também. Então, que nem eu sou fotógrafo eu gosto de fotografar com luz natural, eu gosto de fotografar em ambiente aberto, quando eu vou fazer ensaio. Dificilmente eu vou fazer em lugar fechado, assim, com estúdio, com iluminação. Mesmo quando eu faço no ambiente externo, eu não uso nenhum tipo de iluminação, a não ser a luz natural. Então eu sou fotógrafo de luz disponível, né? Eu só sim. uso o que tem de luz disponível. Então, tem gente que gosta de fotografia de estúdio, não é a minha praia, então eu não posso opinar. Mas eu acho estranho misturar os dois, né? Porque... Na verdade, também não costumo muito fazer, né? Nem tem estúdio, né? Aquelas fotos que tem no final ali foi de um curso que eu fiz, foi o primeiro curso que eu fiz de fotografia básico, né? E a gente fez uns testes numa aula prática lá e tirou aquelas fotos no estúdio lá, quando eu fiz. Mas, Uhum, na verdade, não é uma coisa que eu pretendo também ficar fazendo. A entendi. minha ideia também é mais trabalhar com ambiente externo. Legal. Das fotos que eu vi aqui no seu, nesse slideshow aqui dos ensaios, a foto que mais me chamou a atenção foi essa aqui. Você tá vendo aí, né? Ah. Sim, tô vendo. Então, essa foi a foto que mais me chamou a atenção pela composição, por você ter explorado a simetria e ter explorado a simetria e essa composição mais aberta. Que lente você usou aqui, você lembra? Na verdade, essa daí eu estava usando a lente do kit ainda. Foi uma das primeiras fotos que eu fiz logo que eu comprei. Eu estava com esse casal daí no Vale dos Vinhedos, lá em Bento Gonçalves, e a gente resolveu parar para tirar umas fotos aí nesse lugar que a gente estava hospedado. Aham. Então, o lugar é muito bonito, é bem interessante. Deu para explorar uma composição interessante. Assim. Isso aqui eu acho bem interessante, esse tipo de composição, porque você explora uma composição mais aberta, né? Sim, até isso é uma coisa que eu normalmente não faço. Até eu tenho o costume de tirar fotos mais fechadas, assim, eu não usando tanto assim como essa daí. Eu normalmente uso a minha 50 milímetros, né? E como a minha câmera é cropada, ela acaba ficando com 88 milímetros praticamente. Então eu uso ela normalmente bem fechada, né? O que você tem de equipamento? Que Eu você... tenho uma T4i e agora eu comprei uma 1750 2.8. Ah, sim, é uma lente legal, Eu 1750. troquei a do kit por ela, porque achei ela um pouco melhor, assim. Você tem uma fixa também? Eu tinha a 50 milímetros também, só que daí quando eu comprei a 1750 2.8, eu acabei vendendo a 50 porque eu acabava usando a 50 da 1750. Apesar de ser 2.8, né, e a outra ser 1.8, eu nunca usava ela em 1.8 porque eu perdia muita foto fora de foco. Eu usava ela em 2.2, 2.5, Entendi. porque ficava muitas vezes fora de foco, então comecei a usar mais essa 1750, mesmo em 50 milímetros. Uhum. Eu sou adepto das lentes fixas, né? Eu só uso lente fixa, Sim. não consigo usar lente zoom de jeito nenhum. E A minha ideia no futuro seria uma 6D, talvez, com uma 35 e uma 85. Acho que seria um par de lentes aham, interessantes. Assim. sim, sim. Mas assim, eu sempre trabalhei com lente fixas,
E eu gosto muito de lentes grande angulares, mas isso não quer dizer que com uma lente zoom não dá para fazer fotos boas. Essa lente que você falou é 1750 2.8, né? Isso. É 1755 ou 1750? É 1750 da Tamron. Ah, Não da é Tamron. Então, eu já tive não, essa lente. não é da Canon. Eu já tive essa lente na época que eu trabalhava com câmera cropada também, com a 40D. E dá para fazer fotos muito boas com ela. Né? Não é nenhum limitador, assim. Equipamento não vai te limitar de jeito nenhum. Sim. É tudo questão de saber usar e como explorar a composição. Coisas por que eu falei que essas fotos me chamam a atenção? Porque eu gosto muito de fotos com composições mais abertas. Né? Eu uso muito grande angular, então eu tenho 35, 24, eu tenho uma 14 milímetros, que essas três são as lentes que eu mais uso. Né? E o que eu acho interessante das grandes angulares é que a gente é obrigado, principalmente se ela for fixa, né? A gente é obrigado a fazer uma composição melhor. Como a gente não tem o zoom, pra mim eu acho que o zoom é coisa de apelão, sabe? Tipo, sabe? É apelação o zoom. Porque às vezes você está numa situação que você não sabe o que fazer, então você pega e fecha um close, um zoom, e já era, né? A foto está feita e está tudo certo, a foto vai ficar linda, maravilhosa e tal. Só que a foto fica muito comum, porque uma foto com zoom, qualquer um pode fazer. Né? Qualquer um pega a câmera, vai lá e fecha o zoom e faz a foto e a foto fica igual de todo mundo. Para você fazer uma foto que fique diferente dos outros fotógrafos, que você possa se diferenciar, você precisa explorar uma composição mais aberta. Por isso que eu aposto nas grandes angulares. Porque elas são um pouco mais difíceis de se trabalhar, pelo fato de que você precisa pensar melhor na composição e evitar a poluição visual. Né? Então, e isso é um exercício bem interessante. Por exemplo, fotos de close fechada, por exemplo, essas duas aqui que você fez, essas fotos mais fechadas com close, eu já tinha falado do lance da foto posada, né? Mas independente se é pousada ou não, fotos muito fechadas em close, elas também não são fotos que vendem tanto, porque elas são fotos comuns, que é aquilo que eu estava falando. Qualquer um pode pegar uma câmera, dar um zoom e fazer uma foto e a de todo mundo vai ficar igual. Se você quer fazer fotos diferentes dos outros fotógrafos, você vai ter que explorar melhor o ambiente que você tem ao redor. Né? Por exemplo, essa foto aqui ficou muito legal, da silhueta. A silhueta tá bacana, a silhueta tá perfeita, o sol no fundo e tal. Só que a composição podia ser bem mais aberta. Você podia ter explorado muito mais o céu aqui e e de repente mais alguma coisa que tivesse em volta, árvores, não sei. Né? O que tivesse em volta, se você conseguisse explorar mais, a sua foto ia chamar muito mais atenção. Esse é o mesmo casal da outra foto lá, naquele mesmo local até. Uhum. Você diz, sim, eu sei, daquela outra lá mais aberta. Então, essa aqui, se você tivesse explorado uma situação mais aberta, eu acho que talvez a foto ficasse mais interessante. Porque tem um lance, não sei o que acontece, mas eu acho que é um lance da maneira como a gente enxerga, da maneira como o cérebro processa as imagens, que parece que quanto mais área negativa a gente deixa na imagem, mais interessante a foto fica. Eu não sei porquê. Talvez tenha a ver com a regra dos terços também, não sei. Quer ver? Eu vou até te mostrar um exemplo de uma... Deixando mais área negativa, tu dá mais destaque pro assunto, talvez, né? Aham. Porque, por exemplo, esse é um exemplo que eu uso muito nos workshops que eu faço, né? Essa foto da Estátua da Liberdade. Essa foto da Estátua da Liberdade, imagina que ela foi feita com uma lente zoom e tal, é um close na Estátua da Liberdade. É uma foto que, assim, ela tá muito bem feitinha, tá bem fotometrada, as cores estão bonitas e a foto tá ótima. Só que essa foto com uma composição mais aberta, ela fica muito mais interessante. Porque ela tem uma área negativa muito maior, que apesar de não ter informação nenhuma, ela torna essa fotografia mais interessante. Talvez tenha a ver com a maneira como a gente enxerga e como o cérebro processa as coisas, né? Eu não sei explicar porque eu não sou cientista. Eu só sei que quando eu olho para essa foto, eu sinto algo diferente do que quando eu olho para essa foto, que ela é um close. E por isso que isso é uma coisa que eu tento fazer sempre, é explorar explorar mais a área negativa. Deixar mais área negativa na foto, deixando o meu assunto principal. Apesar dele estar menor, ele ganha mais destaque dependendo de como eu explorar essa área negativa. Né? Tem um outro exemplo aqui, uma foto no making off do noivo, né, que eu fiz aquela clássica foto do sapato do noivo, mas com uma área negativa do lado esquerdo aqui, que apesar de não ter nenhuma informação, ajuda a deixar a foto, eu acho que mais bonita. E essa no espelho da noiva ali. Então, assim, são fotos que eu poderia ter feito um close,
Só que se eu fizesse um close, provavelmente a minha foto seria mais comum. Seria uma foto mais fácil de ser copiada, ou seria uma foto que não chamaria tanta atenção. Mas como eu explorei a área negativa, a foto fica mais interessante. Eu acho que isso já é um exercício, acho que isso já pode ficar como um exercício para nossa próxima, né, nossa próxima conversa. Uma coisa que eu fiz, se você ter uma ideia, quando eu comecei a fotografar, eu usava lente zoom e eu fuçava muito no trabalho de outros fotógrafos. Eu gostava muito de trabalho de fotógrafos americanos, né, na época. Tinha um fotógrafo que se destacava muito na época, que eu gostava muito, que era o Ben Chrisman. Até hoje ele se destaca pra caramba. Mas uma coisa que eu reparava muito no trabalho dele era que ele trabalhava com lentes fixas e ele usava muito a 35mm fixa. E não entrava na minha cabeça, eu não conseguia entender como alguém conseguia trabalhar só com uma lente grande angular, sem ter zoom, fixa, e fazer um evento inteiro. E eu lembro que eu via fotos dele, de ensaios que ele fazia na época, e que ele fazia um ensaio inteiro só com uma lente, só com a 35mm. Eu falava, caramba, como é que ele consegue, né? Não, eu preciso aprender a fazer isso também, porque eu tinha essa mania de fazer uma foto aberta, mas aí quando eu percebia que estava meio difícil, fechava no zoom e dava um close. E aí um dia eu tinha uma lente igualzinha a essa sua, 1750 2.8 da Tamron. Você já reparou que ela tem uma travinha? Sim. Ela tem uma trava que você consegue travar ela no 17mm. Uhum. Não é? Nunca fiz isso, nunca então, esse vai ser o exercício que eu vou te dar agora, que funcionou comigo. O que eu fiz? Eu queria aprender a trabalhar com uma lente fixa grande angular. Só que eu não tinha dinheiro para comprar lente, e eu tinha medo de comprar e não me adaptar, né? E gastar dinheiro à toa e não me adaptar. Então o que eu fiz? Eu peguei a minha Tamron, botei ela 17mm e travei ela. Porque ela tem essa travinha, né? Travei ela 17mm para eu não conseguir mais mexer no zoom. E aí o que eu fiz? Peraí. E aí o que eu fiz? Eu passei a fotografar vários dias dessa maneira, com a lente travada em 17mm. Não estava fazendo fotos assim profissionais, mas eu estava fazendo assim fotos da família, fotos dos amigos. Por onde eu ia, eu só fotografava com 17mm. Quando eu tinha vontade de mexer no zoom, eu não conseguia. Daí eu lembrava, não, eu preciso usar a grande angular. Isso me ajudou, porque isso foi um exercício muito interessante, porque isso me ajudou a aprender, assim, isso me ajudou a entender melhor a composição das imagens e me ajudou a aprender melhor sobre composição e me ajudou a buscar um jeitinho melhor de fazer as coisas, porque às vezes eu me deparava com situações que eu não conseguia escapar de nenhuma poluição visual. Então eu tinha que arrumar um jeito, ou eu abaixo, ou eu levanto, ou se esconde em algum lugar, ou coloco alguma coisa na frente da lente para dar um desfoque, mas eu tinha que arrumar um jeito de fazer a foto com a 17mm. E isso se tornou um exercício tão interessante que eu passei a fotografar muito assim, até que chegou ao ponto que eu falei, não, agora eu estou pronto para comprar minha 35mm fixa. E aí eu comprei e passei a fotografar os casamentos dessa maneira, e isso mudou completamente o meu olhar, a minha fotografia. E até hoje as pessoas falam, eu ouço as pessoas falando da minha fotografia relacionada a isso, né? A composição mais aberta, as grandes angulares, e a exploração da área negativa, que nem eu te mostrei aqui nas fotos. Sim. Outra coisa que me chama a atenção também, quer ver, deixa eu achar alguma outra foto aqui para te falar. Essa foto da escada. Dá um exemplo. Tem essa da escada e tem uma outra que é... Cadê? Essa aqui do banquinho. Né? Uhum. São fotos interessantes. Por exemplo, essa do banquinho, por causa do pôr do sol. A luz do pôr do sol no fundo tá dando uma luz bem interessante, assim, de recorte nas duas pessoas sentadas aqui, no banquinho e tal. Isso tudo tá muito interessante. O tratamento ficou muito bacana. E a da escada também me chama, assim, ficou legal. Até a pose dela, apesar da foto ser posada, mas a pose dela, ela tá um pouco deslocada para a esquerda, usando a regra dos terços e tal. Isso são coisas interessantes. Agora tem alguns detalhes que me incomodam. O que está me incomodando nessas duas fotos é a falta de simetria. Não sei se você consegue reparar, por exemplo, nessa do banquinho,
o banquinho não está centralizado, né, na foto. E isso, para o meu olhar, me incomoda um pouco. Porque você vê que você tem, por exemplo, você tem o banquinho, que o banco é simétrico, e tem umas árvores do lado direito e tem umas árvores do lado esquerdo. E que tem as árvores aqui do lado esquerdo, as árvores do lado direito, e que daria uma sensação de simetria também, por serem iguais dos dois lados. Só que o lado esquerdo está maior do que o lado direito, né? É uma coisa muito sutil, mas que incomoda um pouco o olhar. E às vezes as pessoas não sabem explicar por quê, mas isso incomoda um pouco o olhar, né? E isso me incomodou um pouco nessa hora. A mesma coisa da escada, né? Na verdade, ela não está nem centralizada e nem deslocada. Ela está um meio termo ali, não. Então essa composição tá meio assim, tá meio bagunçada mesmo, assim, a composição. Aqui também, por exemplo, eu fiquei imaginando que essa composição poderia ser mais aberta e a escada poderia ficar mais simétrica. Eu não sei direito dizer o que está me incomodando, mas o lado direito da escada, diferente do lado esquerdo, me incomoda um pouco no olhar, porque parece que a composição está um pouco bagunçada também. Talvez nessa escada aqui você não tivesse muito recurso, porque a escada não é simétrica, né? Que na verdade essa escada ela sobe para a esquerda, daí ela não tem muita simetria. Mas de repente podia ser um exercício interessante para, na hora de fotografar, e procurar algum lugar que seja mais simétrico, né? Para poder fotografar. Por exemplo, esse banquinho, talvez um cuidado um pouco mais com a composição e trazer um pouco mais para a direita, para deixar o banco centralizado e os espaços do lado esquerdo e do lado direito mais simétricos e de repente uma composição mais aberta. Eu acho que deixaria a foto mais interessante. Deixa eu até te mostrar eu vou te mostrar algumas fotos para explicar mais ou menos sobre isso, né? Por exemplo, peraí, que a tela ficou muito grande. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Eu estou tentando achar um jeito de aparecer a foto na tela e aparecer a gente na tela também. Beleza. Olha lá. Por exemplo, essa foto. Essa foto ela tem... Os noivos estão centralizados e tem a porta centralizada atrás deles. E a foto ela está completamente simétrica, né? O lado esquerdo e o lado direito estão iguais, a porta ela é simétrica. Então eu tomei cuidado de centralizar eles certinhos na porta para ficar de uma maneira simétrica e tal. Porque isso faz com que a composição fique mais... Essa composição mais simétrica... Eu acho que assim, a composição mais simétrica, quando a gente explora essas formas geométricas e deixa a composição simétrica, eu não sei, parece que... Eu não sei explicar direito qual é a sensação que isso transmite. Eu sei que isso, não sei, as coisas retas, simétricas, assim, me dá uma sensação de que as coisas estão certas, sabe? Eu não sei qual seria a palavra correta aqui agora. Mas se essa foto não estivesse simétrica, talvez ia causar uma certa confusão na minha mente. Essa assimetria, ela traz uma harmonia para a imagem que ajuda o nosso cérebro a evitar distrações, né? E faz com que a gente consiga enxergar exatamente o que a gente quer. Que no caso aqui o assunto principal, a área positiva da imagem é o casal. É o casal e a interação entre eles, a emoção que tem entre eles ali. O resto da imagem não pode competir com eles. Então ela não pode causar distração. Então por isso que uma composição com uma harmonia maior, simétrica no caso aqui, ela me ajuda a evitar essas distrações e focar o meu olhar diretamente no casal, que é o mais importante. Acho que deu para explicar. Acho que agora eu consegui explicar exatamente o que eu queria. É que fotografar é uma coisa, explicar é outra, né? Aqui é a mesma coisa. Tipo, o fundo tá perfeitamente simétrico, os noivos estão centralizados e não tem nada competindo com a imagem deles aqui. Então a gente consegue... Assim, quem olha a foto pela primeira vez consegue enxergar bem a relação entre eles ali, a relação entre eles, esse carinho e tal, que era a intenção da foto. E o resto da imagem, o fundo, ele está ali mais para embelezar a imagem e evitar as distrações. Ou seja, não podia ter nada aqui que chamasse mais atenção do que o casal. E além de que as fotos simétricas, elas, não sei, eu acho elas mais bonitas. Quando a foto tem simetria, assim, eu acho que as fotos ficam mais bonitas. E aqui um outro caso também de simetria, né?
E aí tem aquela história de explorar a área negativa e ter mais simetria na imagem. Bom, acho que assim, acho que basicamente é isso que eu queria mostrar para você, mais para funcionar como um exercício para esses próximos ensaios que você vai fazer. Então, pensa pensa no lance da grande angular que eu falei, trava sua lente no 17 mm e passa a explorar melhor a composição. Quando você sentir que, não consigo, tipo, dá um jeito, entende? Dá um jeito, não mexe no zoom, vai em 17 e depois a gente vê no que dá. Isso se torna um exercício bem interessante. A gente já passa a enxergar melhor e prestar mais atenção na composição, naquilo que está em volta da gente, né? E pensa na simetria e nas formas geométricas também, né? Em buscar sempre tentar evitar situações como aquela que eu... Cadê? Como essa aqui do banquinho, por exemplo, né? Tipo, quando for assim, ou fica bem deslocado para a direita, ou centraliza, né? Assim tá só um pouquinho para a direita e isso acaba incomodando um pouco. Esse tipo de coisa, às vezes, a gente não consegue prestar muita atenção na hora de fotografar, mas a gente consegue corrigir isso depois no tratamento. Aqui um simples crop resolvia. Né? Um simples crop já ajudava aqui, né? Mas tenta pensar nisso também na hora de fotografar. Procura lugares que você consiga explorar a simetria e usa mais a lente grande angular, no caso a sua em 17, para explorar melhor a composição. E aí eu quero ver o que você vai conseguir fazer nessas próximas semanas. Depois a gente me manda as fotos, a gente vai analisar e gravar outra conversa dessa. Com a galera que está em casa lá assistindo, vamos ver se pode ser de alguma forma útil para todo mundo. Legal, é sempre bom ouvir um pouco de alguém que já está na área há algum tempo aí, que já trabalha bastante com isso, né? E eu acho que esses pontos que tu levantou aí, tanto da grande angular, é uma coisa que eu não faço mesmo, trabalho mais em 50 milímetros. Inclusive, quando eu tinha 50 milímetros, eu usava só ela, não usava a lente do kit que eu tinha antes, né? E tentava me virar só com a 50 milímetros, porque eu normalmente faço o contrário, eu trabalho mais com a 50 milímetros para puxar mais pro lado do zoom, né? Às vezes até pegava uma 85 milímetros emprestada para fazer algumas fotos para desfocar mais o fundo, alguma coisa assim, né? Mas essa parte da grande angular acho que é bem interessante mesmo, né? E o que tu comentou ali da área negativa também, que normalmente é uma coisa que eu não busco muito assim, nas fotos, né? Uma coisa para trabalhar nisso, além da simetria também. Bem interessante. Vou tentar aplicar agora nos próximos ensaios que eu vou fazer. Isso, faz isso. Aplica essas ideias. Pratica, porque o segredo é a prática. O negócio é praticar. Né? Aplica, mesmo que não dê certo e tal, mas traz as fotos, a gente vai ver e a gente vai conversando. E a ideia é que seja um processo mesmo. Né? Ninguém aprende nada de uma hora para outra. Vamos aprender junto aí num processo a longo prazo. Não, com certeza. Certo? Tá bom. Eu acho que é isso aí, então. Então tá. Obrigado pelas dicas, Ale. Obrigadão pela força aí. Legal. Um abração aí, Rafa. E para quem está assistindo, se tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma sugestão também, manda um e-mail para o Rafa, enche o saco do Rafa lá. Ou então manda um e-mail para mim, aleborges@aleborges.com.br. De repente, se tiver alguma dica para a nossa próxima conversa com o Bruno também, pode mandar aí que a ideia agora é compartilhar a informação. Isso aí. Valeu, Bruno, pelo seu tempo aí. Vamos que vamos agora. Valeu. Falou, até mais. Até mais.